Graça e paz, igreja amada do Senhor, amém. Nós estamos muito felizes de estar aqui. Quero convidar você a adorar o Senhor conosco, amém? Vamos adorar quem é digno de receber adoração. Sua casa, você adora o Senhor com suas palmas, com cânticos de júbilo. Tu és o mesmo.
convidar você a se colocar em adoração. Coloque a sua esperança em Deus agora, nesse momento. Erga um altar de adoração a esse Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Se você crê, declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegro em ti. Nossa esperança, nossa confiança está em um Deus sem limites, um Deus sem limites. Oh. Que a sua fé esteja firmada nesse Deus. Eleve os seus olhos para o alto, porque é de lá que vem o teu socorro.
O teu Deus é socorro bem presente em todos os tempos. Socorro bem presente na angústia. E você vai conseguir. Você vai conseguir. É promessa do Senhor para você. Você vai conseguir, você vai prosseguir. Você não vai parar, você vai se alegrar nesse Deus. Querido, é muito fácil se alegrar em momentos felizes. É muito fácil, é muito simples se alegrar em momentos bons. Mas hoje, o Deus que tem pensamentos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro, Ele te chama hoje para se alegrar com Ele, para crer nele, nas promessas dEle. Ele te chama hoje. Vou prosseguir, cheguei até aqui e eu não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus para mim. Eu vou prosseguir, cheguei até aqui e eu não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu vou prosseguir contigo, eu vou prosseguir. Cheguei até aqui, vou desistir. Eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Eu viverei e cumprirei os propósitos de Deus pra mim. Os seus planos são maiores, do teu jeito é melhor. Do teu jeito é sempre melhor, Senhor. Eu vou prosseguir, eu não vou desistir. Minha esperança está em ti. Eu vou prosseguir e eu não vou desistir. Minha esperança está em ti.
liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. O teu perdão é completo, o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, ele sara minha alma. Eu sou da casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Mude as coisas de lugar. Faz o teu querer sobre nós, o teu querer sobre as nossas vidas. O teu querer. Cumpre o teu querer, cumpre o teu querer, cumpre o teu querer em nós. Cumpre o teu querer sobre essa nação. Cumpre o teu querer sobre o Brasil, sobre a nação brasileira e sobre todos os seus filhos, sobre todos os seus jovens e as suas crianças. Cumpre o teu querer, Senhor. Tua vontade é boa, perfeita e agradável.
faz o teu querer, faz o teu querer, Jesus, faz o teu querer, Jesus. A graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Creio que Deus fará grandes coisas em nossas vidas, né? Nesse momento tão difícil, nesse momento que precisamos estar focado no nosso Senhor. Eu creio que somente Ele que pode nos orientar, somente Ele que pode nos guiar. E é Ele que é o caminho, é Ele que faz a diferença em nossa família. Não é governo, não é prefeito, não é presidente, não é ninguém. Simplesmente Jesus. É Ele que nós temos que ter como foco. É Ele que nós temos que buscar. É Ele que nós temos que realmente fazer um compromisso de fidelidade. É com o nosso Senhor Jesus Cristo. Colocar nossos joelhos no chão e orar pela nação brasileira, porque eu creio que grandes coisas o Senhor fará em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu trouxe uma palavrinha aqui pequena, mas uma palavrinha que creio que vai abrir a sua mente em relação a contribuições, a oferta, aquilo que às vezes as pessoas têm um sentimento, tem dificuldades, na verdade, de fazê-lo. Mas eu creio que Deus hoje vai abrir o seu coração para isso. Lá em 2 Coríntios 9, do 6 ao 13, diz assim: E isto afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará. E o que semeia a fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo a ampla suficiência e superabundez em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Para aquele que dá semente ao que semeia é pão, para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, seja tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuis para aqueles e para todos. Amém, amados? Aqui deixa bem claro no versículo 6, e isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. No versículo número 1 desse mesmo capítulo, diz assim: ora, quando a assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos. Paulo está dizendo que para ajudar, para contribuir, não precisamos ter uma direção de Deus, algo que vem dos céus. Isso é notório, isso é uma prática, isso tem que estar conosco. Nós temos que ajudar uns aos outros, nós temos que ajudar os nossos familiares, temos que ajudar
as pessoas que estão ao nosso lado, nossos amigos, nossos irmãos em Cristo, mas também temos que contribuir para que a obra do Senhor permaneça, para que a obra do Senhor cresça, para que a obra do Senhor também faça a diferença nessa terra. Temos tantas coisas para ser feitas nesse lugar, e precisamos sim da sua contribuição. Mas aqui no versículo 7, diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. É o que tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Oferte, dizime, é com alegria, é com amor. Não fique pensando ou martelando na sua cabeça: eu vou enriquecer pastores, eu vou fazer algo para outras pessoas. Não, você está fazendo para o Senhor. E essa palavra deixa bem clara que as ofertas, os dízimos, também são para a igreja, mas também, tirando o dízimo, as ofertas também servem para ajudar as pessoas que estão necessitando e precisando do Senhor. Eu creio que Deus vai abrir seu coração, a sua mente, nessa palavra. A dificuldade das pessoas ofertarem, dizimarem, não é só aqui no Brasil, mas é algo mundial, mas algo que precisa mudar em nosso coração. Precisamos fazer a obra do Senhor crescer, romper, e precisamos das ofertas, precisamos dos dízimos. Então oferte para o Senhor, dê algo de melhor para o Senhor. Eu não estou aqui falando para você simplesmente ofertar por ofertar. Oferte aquilo que está proposto no seu coração, como diz lá no versículo 7. Mas dá o seu melhor para Ele, e Deus vai tocar no seu coração de uma forma diferente. Da mesma forma que eu falei no início, também ajudar as pessoas, aquelas que precisam, que necessitam também. Isso é algo maravilhoso. Eu me sinto, na verdade, quando ajudo alguém, alguma pessoa, algum irmão, eu me sinto alegre, feliz por isso. Isso é bom. E quanto mais ajudar a igreja do Senhor, e quanto mais ajudar a igreja do Senhor Jesus Cristo, levar a palavra, levar o alimento, esse alimento espiritual. E eu creio que Deus vai fazer a diferença aí na sua vida, como tem feito na minha e de muitos aqui nessa igreja. E eu creio que Jesus cumprirá com todo o propósito. Mas algo eu deixo aqui para finalizar: não faça nada por troca, amados. Não faça, faça por amor ao Senhor. Faça por amor a Ele, simplesmente ao Senhor. Não faça nada porque alguém está te pedindo. Faça porque você quer que o reino dos céus cresça. E nessa igreja, vocês notoriamente estão vendo, na verdade, quando estava com os cultos presenciais, vocês viram aqui, a maioria, o que nós estamos fazendo aqui hoje. As reformas, o dinheiro está sendo investido para ter um conforto melhor, pagamos o aluguel, tem os salários, e eu creio que Deus vai fazer acontecer milagres neste lugar. Mas precisamos de você, precisamos da sua contribuição. Então eu peço para que você possa fazer uma transferência bancária, ou fazer um Pix, que está aí à esquerda da sua tela. Não se... pastor, eu não tenho condição de fazer, eu não tenho um celular para fazer um Pix, eu não tenho conta bancária. A secretária da igreja está todos os dias aqui. Passa aqui na igreja rapidinho, deixa o seu dízimo, deixa a sua oferta, e creio que Deus vai te abençoar. Amém, amados? Eu creio que Deus vai fazer maravilhas em nossas vidas e na sua vida. E não se preocupe, que Deus está à frente de todas as coisas. Deus tem algo grandioso para você. E eu creio, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa ansiedade
que talvez esse pavor que você está tendo em casa, esse desânimo, você não vai ter mais. Eu creio que Deus vai tirar isso da sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, vamos colocar essas ofertas, esses dízimos, na presença dEle. Senhor Jesus, eu ponho na Tua presença, meu Pai, a vida de cada filho do Senhor. Eu não sei, meu Pai, o que está passando na mente deles, eu não sei o que eles estão precisando, necessitando. Pai, eu não sei a necessidade que está acontecendo nessas casas, meu Pai, mas eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor é poderoso para fazer, meu Pai, milagres acontecerem. Não deixa faltar o pão, meu Pai, para os seus filhos. Não deixa faltar, meu Pai, o emprego para os seus filhos. Não deixa, Senhor, faltar nada a eles. Eu creio em nome do Senhor Jesus que grandes coisas o Senhor fará na vida deles. Porque eles não estão fazendo, meu Pai, nada por troca. Estão fazendo, meu Pai, porque ama o Senhor, ama a Tua obra. Eles estão dizimando, ofertando, porque ama a Sua obra. E eu creio em nome do Senhor Jesus Cristo que grandes coisas o Senhor fará na vida, meu Pai, deles. Grandes coisas o Senhor fará na vida, meu Pai, dos seus filhos, meu Pai, desses homens, dessas mulheres que estão aí, Senhor, precisando de uma palavra de conforto, precisando, meu Pai, de algo, meu Pai, diferente. E eu creio que o Senhor fará ainda esta semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cremos, meu Pai, e te agradecemos, meu Pai, e consagramos as ofertas e os dízimos ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, mas muito obrigado mesmo por tudo que o Senhor tem feito nessa igreja, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor Jesus, meu Pai, nas famílias, meu Pai, cristãs, nas famílias, meu Pai, de Anápolis, na família, meu Pai, dessa nação. E eu creio, Jesus, que grandes coisas o Senhor fará, muito mais ainda na vida deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, e glória a Deus, e louvado e bendito seja o nome do Senhor em todo o tempo. Glória a Deus. Pastor Almir. Aleluia, aleluia, graça e paz, igreja, graça e paz, você que está aí nos assistindo, você que está ligadinho aí, na internet, no YouTube, no Instagram, no Face, que Deus te abençoe grandemente. Hoje é um dia muito especial, mais um domingo aqui estamos, para a glória do Senhor, mais um dia aqui estamos, para engrandecermos o nome do nosso Deus, exaltarmos Ele, adorarmos Ele, porque Ele é digno, amém, queridos? Para mim é uma alegria, é um privilégio estar aqui e poder te cumprimentar, você que está aí nos assistindo, você que parou tudo para neste momento estar cultuando ao Senhor, você que parou tudo que você estava fazendo para neste momento nós juntos podermos exaltarmos, adorarmos, engrandecermos o Deus vivo de Israel. Então para nós é uma alegria e poder ter esse privilégio que você está nos dando, de estar juntinho com você na sua casa, para que nós pudéssemos juntos adorar esse Deus. Que Deus te abençoe muito, que Deus venha sobre você nessa noite de maneira muito especial, derramando aquilo que você tanto precisa, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando o seu lar, abençoando a sua família. Não importa o que está acontecendo lá fora, não importa as circunstâncias que tem nos cercado, o que importa é que eu e você temos o nosso Deus como nosso escudo, a nossa rocha, a nossa fortaleza, o Deus a qual eu creio que você crê, o Deus a qual nós servimos, que é poderoso. Amém, queridos? Hoje tivemos um dia muito especial. De manhã teve o drive tour, né, a ceia, todos puderam estar aqui, não foram todos talvez, mas aqueles que não, de uma maneira ou outra, não puderam vir, né, durante a semana, com certeza o seu pastor, o seu líder estará fazendo chegar nas suas mãos a ceia do Senhor, e você vai estar podendo também estar ceando. E que Deus venha ao momento que, no momento que você estiver ceando, vai ser um momento de renovo na sua vida espiritual, vai ser saúde espiritual para você, saúde física, em nome de Jesus. Eu quero liberar essa palavra profética, que no momento que você estiver ceando, que não teve o privilégio de estar aqui hoje, domingo de manhã, mas você vai estar sendo abençoado pelo Senhor, a mão do Senhor está sobre você, e você vai estar sendo renovado, revigorado em Deus, sabe, ter a sua vida espiritual fortalecida e restaurada no poder do nome e do sangue de Jesus, amém?
E também tivemos um dia muito especial, que foi, né, a arrecadação do nosso Luz Social. Como foi maravilhoso, como alcançamos, ou seja, foi algo que sobejou aquilo que os irmãos vão estar computando e a gente vai estar divulgando, e de forma que foi algo assim que surpreendeu todos nós. Então tudo isso é para a glória do Senhor, para a honra do Senhor. Foi o seu empenho, foi a sua dedicação, foi a sua oferta, foi o seu coração voluntário, foi o seu coração generoso que fez com que nós ultrapassássemos nossa meta, e sabem, muitos quilos. Então louvado seja o nome do Senhor, honra a Ele, glória a Ele, somente a Ele, amém? Então durante a semana, as mídias sociais, a gente vai estar divulgando, né, o que nós alcançamos, ou seja, foi uma força-tarefa, todos nós, de maneira muito linda, em unidade, em um só coração, pudemos alcançar algo tão jóia, tão grande diante do Senhor. Então Deus abençoe você, que de uma maneira ou outra contribuiu. Deus abençoe você ricamente, que não falte no seu celeiro, que haja multiplicação na sua casa, que o trabalho das suas mãos cresça de maneira muito grande, e que você possa colher muito mais daquilo que você tem plantado e semeado no reino de Deus, amém? As famílias que serão abençoadas, as famílias que serão, agraciadas com tudo que foi arrecadado através do Luz Social, com certeza você também terá notícia, e você também se alegrará junto com elas, porque você verá aquilo que um pouquinho de cada um de nós, você vai ver que fez muita diferença, fará muita diferença na vida de muitas pessoas, de muitas famílias, amém? Isso é algo muito de Deus, muito de Deus. Queridos, hoje nós queremos ministrar uma palavra que Deus colocou no meu coração aí no meio da semana. Essa palavra, eu creio que Deus estará apacentando a sua vida, estará trazendo paz, estará trazendo algo muito de Deus ao seu coração. Essa palavra vai ser algo que Deus vai estar trazendo um refrigério para a sua vida, porque no momento que todos nós estamos vivendo e passando, você pode ter certeza que questionamentos vêm. E é interessante que algumas perguntas, elas vêm ao nosso coração. Alguns têm coragem de dizer, outros não dizem. Alguns simplesmente ficam com essa pergunta somente no coração, outros até falam. E a pergunta é: onde está Deus? Aonde está Deus no momento que nós estamos vivendo? Aonde está Deus nessa circunstância que estamos enfrentando? Como Brasil, como mundo, como cidade, como estado? Aonde está Deus? Será que Deus está percebendo? Será que Deus está vendo? Será que Deus está contemplando? Será que Deus é bom assim? Será que Deus é benevolente sim? Será que Deus é bondoso? Será que Deus é gracioso? Será que Deus é misericordioso? E essas perguntas começam a afligir o nosso coração, e nós começamos a, de repente, ficarmos como que temerosos, ansiosos, por causa que a incerteza ela é muito grande. Incerteza se Deus está percebendo tudo isso, incerteza se Deus está contemplando tudo isso, e nós não temos essa convicção, e isso parece que vai perturbando a nossa alma, perturbando a nossa mente e nos tirando a paz. E quando isso começa a tirar a nossa paz, nós começamos a ficar como que afligidos, entristecidos, e começamos a deixar o nosso coração como que incrédulos. Será que Deus está vendo mesmo? Aonde está Deus no meio desse caos? Aonde está Deus no meio dessa escassez? O porquê que eu perdi o emprego? Por que eu perdi um ente querido? Por que eu perdi um amigo? Por que pessoas tão preciosas se foram? E isso começa a afligir o nosso coração. E o diabo ele não vai perder a oportunidade de lançar no seu coração dúvida. O diabo não vai perder a oportunidade de lançar no seu coração sentimentos que coloca em queixa e coloca em dúvida a existência de Deus. Aonde pessoas que não creem em Deus, os ateus, eles falam assim: mas se existisse em Deus, será que se existisse esse Deus que você tanto fala, que você crê, que você adora, que você oferta a Ele, que você dizima a Ele, que você doa algo a Ele, que um dia você o aceitou como seu Senhor e seu Salvador, será que esse Deus existe mesmo? Se Ele existisse, Ele deixaria essas coisas acontecerem?
Se ele existisse, essas coisas elas seria normal tudo isso? Essas perguntas, elas começam a ecoar no seu coração. Essas perguntas começam a querer sair dos seus lábios. Ou você chega numa fila de uma lotérica, de um banco ou de um supermercado, e você vai ver pessoas falando isso. Você vai ouvir pessoas com esse sentimento. Você vai ouvir pessoas com essas dúvidas no coração. E eu queria deixar essa palavra de Deus para você hoje, para que você, sabe, ao final desse culto, saísse com seu coração em paz, com seu coração, sabe, cheio de refrigério. Sabe por quê? Porque Deus, Ele existe. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é tremendo. Deus, Ele é alguém que nós, muitas vezes, por mais que queremos procurar uma palavra para descrever o nosso Deus, nós não conseguiremos. Porque Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele é alguém que quando eu e você achamos que Ele perdeu o controle de tudo, Ele não perde, Ele está ali presente, Ele está contemplando. Por mais que você não perceba, por mais que você não veja, Deus, Ele é Deus. Deus, Ele é soberano. E é interessante que uma pergunta que ecoa no nosso coração é: onde está Deus? Aonde Deus habita? E a palavra de Deus, o salmista Davi, no Salmo 22, ele escreve algo, e o que ele escreve é algo muito interessante. Salmo 22, versículo 1, 2 e 3, ele fala o seguinte: Deus meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio? Ou por que demoras vir ao meu auxílio? Por que te alongas a palavra do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite o Senhor, eu não tenho sossego. Porém tu és santo, tu habita entre os louvores de Israel. Você sabe o que Davi, ele começou a perceber nesse salmo? E se você continuar vendo esse salmo, você vai perceber que Davi logo percebeu que não adiantava ele ficar reclamando da situação a qual ele estava vivendo. Davi logo percebeu que não adiantava ele ficar diante da situação a qual ele estava se encontrando, a qual cercava a vida dele. Ele logo percebeu que não adiantava ele ficar reclamando, que Deus, Ele não habita em meio à reclamação, Deus não habita em meio a murmurações, Deus não habita em meio a circunstâncias sabe, onde eu começo a lamuriar da vida, eu começo a reclamar da vida. Deus não habita no meio dessas coisas. Davi, ele logo percebe que Deus habita no meio dos louvores. E aí Davi, ele começa já a dizer: porém tu és santo. Esse é o momento que Davi começa a engrandecer a Deus, fala: Senhor, o Senhor é santo. Eu sei que eu estou passando por situações difíceis, mas o Senhor é santo. Eu sei que o Senhor eu estou passando por circunstâncias que não são fáceis, mas tu és santo. E o Senhor habita no meio dos louvores. O Senhor habita no meio dos louvores de Israel. Muitas das vezes as pessoas acham que se ficar reclamando, se ficar, sabe, lamuriando, se ficar murmurando, se ficar reclamando de tudo, Deus vai sair da onde Ele está e vai vir em meu socorro. Você pode ter certeza que isso não vai acontecer. De repente você fica pensando que se eu reclamar muito, se eu lamuriar muito, se eu murmurar muito, aí eu vou chamar a atenção de Deus. Isso não chama a atenção de Deus. Isso não mexe com o coração de Deus. O que mexe com o coração de Deus é a sua adoração. Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Por isso que nós precisamos de entender, essa noite você precisa de entender algo que Deus quer falar com você. Não importa a circunstância que está te cercando, não importa o que aconteceu, não importa: pastor, eu perdi o emprego, pastor, eu perdi um ente querido, pastor, eu perdi alguém muito próximo, pastor, eu perdi um amigo, pastor, eu perdi todo o meu sustento, pastor. E aí você começa a ficar triste, ansioso e a reclamar devido a tantas perdas. E eu quero dizer para você que isso não chama a atenção de Deus. Davi, ele entendeu e ele começa a dizer: Senhor, por que o Senhor me desamparou? Por que o Senhor não se apressa em me atender? Por que o Senhor não ouve a minha voz? Por quê? E aí Davi, ele começa a falar essas coisas, mas ele logo percebe que Deus não ia dar ouvido a isso.
E aí Deus pega e fala o seguinte: o Senhor é santo e o Senhor habita entre os louvores. Existe um outro texto aqui em Mateus capítulo 18, versículo 18 e 20, diz assim, ó: Deus está aonde há unidade. Se hoje alguém tem perguntado você aonde Deus está, aonde Deus está, aonde Deus se encontra, primeira coisa, Deus se encontra em meio aos louvores. Segundo, Deus encontra onde Deus está, onde há unidade. E Mateus fala assim: em verdade vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Você percebe que Deus ele está onde Ele é louvado, onde Ele é invocado. Deus ele está aonde se reúne em volta do nome dEle, para buscar Ele. Se você ouvir alguém falando assim, aonde Deus está, você pode ter certeza, fala assim: meu irmão, deixa eu dizer algo para você, Deus ele habita no meio dos louvores, e Deus habita em meio onde há pessoas unidas em prol do nome dEle, para buscar a face dEle, para adorar Ele. Esse é o lugar que Deus está. E se você for continuar lendo a Bíblia, você vai ver alguns textos em João capítulo 4, versículo 19 e 6, Deus está onde há adoração. Não importa o lugar que você esteja, a Bíblia fala que Deus ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus adora, Deus ele é adorado, Deus ele procura adoradores, Deus ele me procura, Ele procura você, e não importa onde nós estamos, aonde você está. Eu estou com vontade de ir para a igreja, todos nós estamos. Eu quero voltar a congregar, sim, amém, glória a Deus, isso é algo muito de Deus, isso é algo muito jóia. Porém, deixa eu dizer algo para você, a Bíblia fala que Deus ele procura adoradores, e aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Olha o que aconteceu aqui com essa mulher, capítulo de João, livro de João, capítulo 4, 19, 26, diz assim, até o 26, disse-lhe a mulher: Senhor, veja que tu és profeta. Porque no versículo anterior, Jesus fala para ela que ela não tinha marido, e o que ela tinha não era dela, e ela falou assim: Senhor. E Jesus reconhece naquela mulher, ela reconhece que ele estava falando algo que confrontou ela, e ela se arrepende, e ela fala o que é verdadeiro, ela confessa o seu pecado, ela assume o erro dela. E aí você vê essa mulher falando o seguinte: disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém, ou lugar, ou aonde que nós devemos adorar? Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, em que nem neste monte, ou nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que adoram, adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que Moisés, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nós anunciaremos tudo. Jesus disse: eu sou o que falo contigo. Você percebe que neste momento Jesus ele dá a se revelar a ela quem que ele era. Jesus ele se revela àquela mulher que ele era o Cristo, a qual ela mencionou. Agora você sabe por que Jesus ele se deu a conhecer? Porque neste momento ele estava conversando com alguém que estava arrependida. Neste momento ele estava conversando com alguém que tinha assumido seus erros. Neste momento ele estava conversando com alguém que sim, literalmente falou o que estava vivendo, o que estava passando e qual tipo de vida levava. Você sabe aonde Deus habita? Deus habita em meio ao arrependimento. Deus habita em um coração que é sincero. Deus não habita em coração que fica procurando desculpas. Deus não habita em corações que fica procurando algumas justificativas. Deus habita onde há arrependimento. Deus habita onde há confissão.
Por isso que quando alguém te perguntar onde Deus está, aonde está Deus neste momento, você fala: Deus está no meio dos louvores, Deus está no meio da adoração, Deus está no meio do arrependimento, Deus está no meio da unidade. É nesses lugares que Deus gosta de estar. Deus não comunga, Ele não vem, Ele não participa onde há bagunça. Deus, Ele não participa onde há fofoca. Deus não habita onde há dissensões, onde há difamações. Deus não habita onde há desunião. Deus não comunga dessas coisas. Deus, Ele não vive em meio a esses lugares. Deus não habita no meio de coisas que são um caos, não. Nós precisamos de entender que Deus, Ele gosta de ser adorado, Ele habita em meio à adoração. Aonde Deus está no meio da adoração. Sentimentos de caos, sentimentos de destruição, esses sentimentos de lamúrias, de clamor, de murmuração, essas coisas não atraem Deus. Pastor, então o que eu faço? Eu estou passando tantas lutas, estou passando tantas dificuldades, estou passando tanta dor, e eu tenho que adorar sim. Olha só o que está escrito aqui na palavra de Deus. Olha só como que Deus ele olha algo tão lindo, o coração do homem. Lembra que eu falei para você que Deus, Ele habita no meio do arrependimento, lá no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 5 até o 10. Nós não vamos ler para nós ganharmos tempo, mas lá conta a história de que Jonas, ele anunciou que Nínive seria destruída. Tamanho era o seu pecado, tamanho era a violência que tinha naquela cidade, tamanho era as circunstâncias que cercavam aquela cidade. Deus manda um profeta e fala assim: olha, essa cidade vai ser destruída. Só que aconteceu algo. A Bíblia fala que quando aquele povo ficou sabendo que algo ia acontecer, a Bíblia fala que essa palavra chegou até o rei, e quando essa palavra chegou até o rei, a Bíblia diz que o rei convocou um jejum nacional. Tanto criança, desde a mais alta autoridade, a pessoa mais simples da cidade, até os animais, os do campo, os do currais, até os nenê, os bebês de colo, que estavam amamentando, todos deveriam jejuar. E sabe o que ele fala? Ele fala assim: olha, quem sabe Deus se voltará e arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Deus viu as obras deles, como se converteram dos seus maus caminhos, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado que lhes faria, e não o fez. Deus habita no meio de um povo, no meio de uma nação que se arrepende. Nós estamos vivendo uns dias de caos, nós estamos vivendo dias difíceis, e você percebe que Deus tem levantado as autoridades eclesiásticas dessa nação, para que nós convoquemos jejuns, para que o povo brasileiro se arrependa, para que o povo volte-se para Deus. Porque o que vai mudar a circunstância a qual esse mundo nós estamos vivendo, o que vai mudar a circunstância a qual esse caos, autoridades batendo cabeças, cientistas sem saber o que dizer, e aí você não sabe, um caos anunciado na economia, um caos anunciado na saúde, um caos anunciado, sabe, no emocional das pessoas, tudo anuncia um caos. Aí é momento de nós, sabe, fazermos a leitura correta, e de voltarmos o nosso coração para Deus e adorarmos a Ele. Não é momento de você ficar reclamando: Deus, cadê o Senhor? Aonde o Senhor está? O Senhor não vai fazer alguma coisa não? O Senhor vai deixar mais gente morrer? Deus, Ele simplesmente está olhando para mim e para você, e Ele nada vai fazer. Sabe por quê? Porque Ele não habita em meio a reclamações, Ele habita em meio a adoração, Ele habita em meio a arrependimento, Ele habita em meio a louvores. Ou nós entendemos isso, ou a igreja do Senhor Jesus na terra entende isso, ou senão, cada dia que passar, quanto mais demorarmos entender que precisa de haver um arrependimento na minha, na sua vida, na nação brasileira, no mundo, isso não vai cessar, porque Deus, Ele não vai mover do trono dEle, se não houver arrependimento, se não houver confissão, se não houver adoração.
Achamos que se reclamarmos, Deus vai ouvir. Se clamarmos, se gritarmos, se bradarmos, Ele vai ouvir. Eu quero dizer para você, Ele pode até ouvir, mas não vai responder. Porque você vai ver Jesus, Ele se revelando a uma mulher, quando aquela mulher reconheceu quem Ele era, quando aquela mulher se arrependeu. Você vai ver uma nação, uma cidade inteira alcançando a salvação, sendo livre da destruição, porque alguém convocou um jejum, porque alguém se arrependeu, porque alguém clamou por misericórdia. Deus habita no meio desse povo. Lá em Atos capítulo 16, nós vemos uma história muito linda, que é a história de Paulo e Silas. Deus, Ele habita em atmosfera de adoração. Deus habita em meio a uma atmosfera, queridos, de quebrantamento. Deus, Ele habita em meio a uma atmosfera que o exalte. A Bíblia fala que Paulo e Silas, eles foram presos. Sabe por que eles foram presos? Eles foram presos porque tinha uma menina que ela tinha um espírito de adivinho. E a Bíblia fala que alguns homens, eles tiravam proveito desse espírito maligno que atuava na vida dela. E eles ganhavam dinheiro. Paulo e Silas foi lá e orou e repreendeu esse espírito imundo que atuava na vida dessa menina, dessa jovem. E por isso ter acontecido, Paulo e Silas foi parar na prisão. E as autoridades pedem que Paulo e Silas fossem presos e muito bem, sabe, encarcerados. E olha só que verso 23 diz assim: e havendo-lhe dado muito açoites, prenderam eles, açoitaram eles e lançaram eles na prisão, mandando o carcereiro guardar com muita segurança. O qual, recebido tal ordem, o lançou num cárcere interior, tipo numa solitária. E olha só o que aconteceu, e lhe segurou os pés em um tronco. Algumas traduções falam, o amarrou, sabe, em grilhões, em troncos, seus pés. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um trovão e grande terremoto, que o alicerce do cárcere moveu, e logo abriram-se as portas, e foram soltas todas as prisões. E o carcereiro, acordando e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e eis que ia matar-se, pensando que os presos tinham tudo fugido. Mas Paulo clamou em grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos nós aqui estamos. E pedindo luz, saltou para dentro da prisão e trêmulo, se prostrou ante a Paulo e Silas. E tirando-os para fora disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e todos os que estavam na sua casa. Queridos, preste bem atenção em algo aqui. Você percebe que Deus, Ele não se importa com... Você fala assim: pastor, o que você vai falar aí é verdade? É. Sabe as circunstâncias que tem te cercado? Isso não atrai Deus. As circunstâncias que talvez é tão contrárias à sua vida, isso não vai fazer com que Deus venha. O que vai fazer com que Deus venha até essa circunstância a qual você está vivendo é a sua adoração. A Bíblia fala que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, eles cantavam louvores e oravam ao Senhor. Por que Paulo e Silas naquele momento não começaram a dizer: por que nós estamos aqui, Silas? Olha a situação nossa agora, sabe, esses grilhões estão apertando muito nossos pés. Está vendo? Mas, ô Silas, foi ideia sua, você que quis lá orar com a moça, Silas. Olha só o que aconteceu. Ô Silas, se você não tivesse ido lá orar com a moça lá, não tivesse expulsado o demônio dela, nós não estaríamos aqui. Você não vê esse tipo de diálogo com Paulo, esse tipo de diálogo, Paulo e Silas se dialogando e conversando e querendo achar um culpado, o porquê que eles estavam lá. Pelo contrário,
Você percebe que Deus, Ele habita onde há quebrantamento, Deus habita onde há louvor, Deus habita onde há arrependimento, e Deus habita onde há adoração. Queridos, eu não sei o que Paulo e Silas cantavam naquele dia, mas será que Paulo cantava algo? Escuta essa canção. Será que era isso que Paulo cantava? Será que foi isso com que fez com que Paulo e Silas mexessem com Deus? Será que foi isso que Paulo cantava? E ele dizia: Senhor meu Deus, quando eu maravilhado. Será que Paulo começava a cantar: grandioso és tu? Será que era isso? Ouça essa canção. Quando você começa a entender, e você começa a ter o entendimento e a revelação de que não é as circunstâncias, mas sim é o seu coração de adorador. Não é o que está te afligindo, mas é o que sai dos seus lábios. Não é o que te cerca, mas é a sua atitude aqui dentro. Cante ao Senhor. Olha só essa canção. Olha só como que Deus é poderoso. E aí você vê Deus ouvindo. O que fez Deus vir até aquela prisão foi a canção que Paulo e Silas cantavam. Eu queria que você, neste momento aí na sua casa, olhe para mim, aí na sua casa, você olhasse para mim e você começasse também. Eu não sei o que você tem vivido, você tem passado. Eu não sei quais as circunstâncias que têm afligido a sua vida. Eu não sei qual é a circunstância que tem cercado você. Eu quero dizer para você, é momento de você ainda hoje cantar ao Senhor. É momento ainda hoje de você adorar o Senhor. Pastor, mas as coisas ao meu redor não estão bem. Pastor, as coisas ao meu redor não parece que não está legal. As coisas ao meu redor não estão cooperando. Não tinha nada que cooperava para Paulo, não tinha nada que cooperava para Silas, nada, eles estavam presos, eles tinham sido açoitados, eles estavam com seus pés acorrentados. Só que Paulo e Silas começou a adorar a Deus. Paulo e Silas começou a engrandecer a Deus. Você que está me assistindo neste momento, eu queria te fazer uma pergunta: o que está acontecendo com você? O que você tem falado? O que você tem enfrentado? Quais são as perguntas que têm saído diante de você e você tem perguntado: aonde está Deus? Aonde está Deus? Onde o Senhor está, Deus? Que o Senhor não está percebendo? Não é essas perguntas, não é. O que você precisa de perguntar para Deus é: Senhor, eu preciso de adorar o Senhor. Eu preciso de adorar o Senhor, eu preciso de engrandecer o Senhor. Eu não sei qual era a música que Paulo e Silas louvavam a Deus. Não sei qual era a oração que eles faziam a Deus. Mas uma coisa eu sei, que naquele momento eles adoravam. Sabe esse caos que você está vivendo? Será que não é momento de você cantar? Então minha alma, cante ao Senhor. Será que não é momento de você dizer: grandioso és tu? Será que não é momento de você fechar os seus olhos, pôr a mão no seu coração e junto com o ministério de louvor entoar essa canção e dizer: grandioso, 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 grandioso és tu, grandioso és tu. Adore ao Senhor neste momento. Continue adorando o Senhor. É momento de você adorar Ele, é momento de você se arrepender. Ele habita onde há arrependimento, Ele habita onde há uma atmosfera de adoração. Ele habita onde há uma atmosfera de confissão. Ele habita onde há uma atmosfera de louvor. Se você tem perguntado aonde Deus está, onde o Senhor se encontra, onde o Senhor está nesse momento,
Você vai perceber que Ele vai estar aí junto com você na sua casa, na sua sala, onde você está trabalhando. Eu não sei aonde você está assistindo neste momento o culto, mas uma coisa eu sei dizer para você, que é momento e é tempo de adoração, é tempo de você arrepender-se, é tempo de você confessar o seu pecado, é tempo de quebrantamento, é tempo de entrega, é tempo de busca, é tempo de fazer o que Paulo e Silas fizeram, mesmo açoitados, mesmo encarcerados, eles cantavam. Será que eles cantavam grandioso és tu? Canta de novo, canta de novo. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para você cantar. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para você adorar. Essa é a oportunidade que Deus está te dando para você engrandecer o nome dEle. Não importa o que você está vivendo, adore a Ele, adore a Ele. Se você está perguntando, Deus, aonde o Senhor está? Ele está dizendo, eu habito no meio dos louvores, eu habito no meio da adoração, eu habito no meio do arrependimento. É nesse lugar que eu estou. Oh, grandioso és tu, grandioso, grandioso, grandioso és o Senhor. Aproveite esse momento e faça como Paulo e Silas, e cante e adore a Ele. O caos não vai chamar a atenção dele, mas a sua adoração vai. A sua dor não chama a atenção dele, mas o seu louvor chama. A circunstância que te aflige não chama a atenção dele, mas o seu arrependimento chama. Por isso que Davi lá no Salmo 22, ele logo percebeu que não adiantava dizer, por que tu me abandonaste, por que não tem me ouvido, por que não ouves o meu clamor. Ele logo começa a dizer, Senhor, tu és santo, e o Senhor habita em meio aos louvores. Então, algo Deus está dizendo para você hoje, é momento de você dizer para Deus, Deus, o Senhor está no meio dos louvores. Com seus olhos fechados, em adoração, eu quero orar neste momento, eu quero abençoar a sua vida, eu quero dizer para você, que é tempo de adoração, é tempo de arrependimento, é tempo de unidade, é tempo de confissão, porque quando você assim o vê, quando você assim o faz, aí você verá Deus, aí você verá a manifestação de Deus, aí você verá Deus se manifestando, aí você verá Deus, sabe, juntinho de você. Pastor, mas o Senhor diz que Deus, Ele não habita no meio do caos. Sim, não, Ele não está no meio do caos, mas é no meio do caos que talvez você está vivendo, que você precisa de adorar. E o que vai atrair Ele não é um caos, é a sua adoração. E quando Ele vier, por causa da sua adoração, Ele vai mudar o caos. Tudo na sua vida vai ser mudado, tudo na sua vida será transformado. Não é porque você está reclamando, não é porque você está murmurando, não é porque está doendo muito, é porque você está o adorando. Deus gosta de adoradores. Ele procura aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Deixa eu dizer algo para você neste momento. O diabo é o ser mais frustrado que existe no universo, chama-se Satanás. Porque um dia ele viveu nas regiões celestiais, e o que ele quis foi ser adorado. E por ele não ter conseguido, ele foi expulso. E quando ele foi expulso, ele logo criou circunstâncias para fazer com que o homem se desviasse de Deus. E ele conseguiu. O homem e a mulher se desviaram-se de Deus. E o plano dele não acabou, porque ele queria ser adorado. E aí é onde ele teve o encontro com o segundo Adão, lá no deserto. E ele quis que Jesus o adorasse.
E mais uma vez ele foi frustrado, porque Jesus não o adorou. Por que você muitas das vezes, ao abrir a sua boca, ao invés de adorar o Deus vivo de Israel, você começa a mensurar e a valorizar as circunstâncias? Esquece as circunstâncias, porque Deus não habita nas circunstâncias. Ele habita no meio dos louvores, Ele habita no meio da adoração, Ele habita no meio do arrependimento, Ele habita no meio da confissão de pecado. É aí que Deus está. Então quando você vê alguém perguntando: aonde está Deus? Aonde está Deus? Você fala assim: Deus está na adoração. Começa a adorar Ele, que as circunstâncias mudam. Deus habita no meio dos louvores. Começa a louvar Ele por tudo que você está vivendo, que Ele vai se manifestar. Deus habita aonde há arrependimento, aonde há confissão. Aí esse é o lugar onde Deus está. E quando Ele vem, Ele não vem por causa da circunstância, Ele vem por causa da adoração. Só que quando Deus chega, aí as circunstâncias mudam, tudo ao seu redor muda. Prova disso é o que nós lemos no livro de Atos. Porque Paulo e Silas orava e louvava a Deus, Ele veio e a circunstância de cadeia foi mudada. As circunstâncias de tristeza, de açoite, de dor, de prisão, caiu tudo por terra por causa de algo chamado louvor. Hoje Deus trouxe você parou tudo hoje para você ouvir esse rema de Deus hoje. Deus hoje está te dando uma chave para você virar. Sabe qual que é a chave? Para o entendimento, para que você entenda de uma vez por toda: eu preciso de ser um verdadeiro adorador. Eu preciso de adorá-lo em espírito e em verdade. Eu preciso de buscá-lo. Se tem pecado, eu preciso de confessar. Eu não tenho que ficar justificando. Eu tenho que ser verdadeiro. Porque senão nós vamos querer ficar procurando um culpado para as coisas. Hoje nós queremos ficar achando um culpado e achamos: Deus, o Senhor não está vendo tudo isso não? E Deus está contemplando tudo. E tudo que Ele espera de mim, e tudo que Ele espera de você, é um coração arrependido, é um coração que confessa, um coração que louva Ele, e um coração que adore Ele. É aí que Deus está. Cante ao Senhor. Aí na sua casa, você vai ter mais uma oportunidade para você estar cantando, adorando o Senhor, engrandecendo a Ele. Enquanto isso, eu quero estar orando por você. Eu quero estar orando pela sua família. Mas não é momento de você falar: Deus, tenha misericórdia. Não, é momento de você adorar Ele. É momento de você levantar suas mãos e dizer: grandioso és Tu. É momento de você levantar as mãos e entronizá-lo. Pastor, mas a dor é muita. Pastor, o caos é muito grande. Não importa, não importa. O que importa é que você o adore. Porque o que atrai Deus não é as circunstâncias. O que atrai Deus não é a minha dor. O que atrai Deus é a minha adoração. E quando Ele chega, aí Ele muda a minha dor, Ele mudará a sua dor. Por isso cante e o adore, e o adore, e o adore. Grandioso és Tu, grandioso és Tu, Senhor. grandioso és Tu. Então minha alma, Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. oh aleluia, aleluia. É momento de adoração, é momento de arrependimento, é momento de entrega. Não é momento de questionamento ou de justificativas. Não é momento de reclamar, de murmurar. É momento de adorar. É momento de louvá-lo. É momento de arrependimento. É isso que atrai Deus. Cante, cante,
Cante. Senhor. Oh, Grandioso és tu. oh, grandioso, grandioso és tu, Senhor. És tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. A partir do momento que você adorar, Ele vem. A partir do momento que você louvar Ele, Ele vem. A partir do momento que você engrandecer o nome dEle, é aonde Ele vem. É aonde Ele vem. É aonde Ele vem, é aonde Ele se manifesta. Por isso, não perca a oportunidade. Aonde você estiver, durante toda essa semana, adore Ele. Durante toda essa semana, engrandeça Ele. Durante toda essa semana, louve a Ele. Entronize Ele. Porque Ele habita, é no meio dos louvores, é no meio da adoração. Em nome de Jesus. Hoje Deus separou esse dia para que você entendesse de uma vez por toda que o que move a mão dEle não é a minha ou a sua dor, não é a minha ou a sua perda, não é o meu ou o seu caos. O que move a mão dEle, o que move Ele do alto e sublime trono, é a minha e a sua adoração, é o meu, é o seu louvor. Por isso, nesses momentos a qual nós estamos vivendo, é momento de falar: Senhor, eu quero te adorar, eu quero confessar o meu pecado, eu quero ser sincero contigo, eu quero me arrepender, e eu quero viver uma vida de adoração, pois eu quero te adorar em espírito, e eu quero te adorar em verdade. Quando isso acontecer, você pode ter certeza que essa pergunta, ela mudará, e você dirá: eu não sou mais aquele que pergunta onde está Deus, pois eu sei aonde Ele está. Ele está aqui no meu lar, Ele está aqui no meu carro, Ele está aqui na minha empresa, Ele está aqui na minha família, Ele está onde? Aqui nesse hospital. Não importa onde você está, é momento de você adorar, porque é aí que Ele vai estar, é aí que Deus vai estar, é no lugar que você adorar. Não é em Jerusalém, não é no monte, não é no templo, não é em lugar nenhum. Aonde você estiver, você pode ser um adorador. Então adore ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Com esse coração de adorador, eu quero te convidar, você que está me assistindo nessa noite, eu quero te convidar a você se colocar de pé, aonde você estiver. Se você tem condições de ficar de pé, eu gostaria que você se colocasse de pé e que juntos, eu e você, pudéssemos agora adorar o Senhor em um só propósito, em uma só fé, porque hoje nós aprendemos que Ele habita no meio dos louvores do seu povo. E você que está me assistindo, você é aquele que busca e o adora. E por isso eu quero que você una-se a mim e ore juntamente comigo, de pé, com o seu coração, com a sua mão no seu coração. E eu quero pedir que você venha orar comigo para o pastor Elivaldo, para o Oscar, para o Vilmar e para a Gardênia. E depois nós vamos orar pelos nossos governantes. Amém? Feche os seus olhos. Querido Deus e poderoso Pai, nós aprendemos, Senhor Deus, nós relembramos nessa noite que o Senhor habita no meio dos louvores do Teu povo. Senhor, primeiramente queremos Te pedir perdão. Nos perdoe, ó Deus. Perdoe as nossas fraquezas. Perdoa, Senhor Deus, as nossas murmurações. Oh, meu Deus, quantas vezes olhamos para as circunstâncias e esquecemos, ó Deus, de olhar para o Senhor. E esquecemos, ó Deus, de olhar para o alto, porque é de lá que vem o nosso socorro. Ah, meu Deus, perdoa as nossas debilidades, a nossa falta de fé.
Pai, nós pedimos perdão para o Senhor. Perdão, ó Deus, porque estamos olhando para o caos. E estamos esquecendo de olhar para aquele que é o autor e consumador de todas as coisas. Eu quero, Senhor Deus, te pedir perdão. Perdão, Senhor Deus, pelas palavras malditas. Perdão, Senhor Deus, por não olhar para o Senhor e olhar para a circunstância. E por isso, Senhor, eu apresento diante de Ti a vida do Oscar, o pai da Bárbara. Senhor, nós clamamos pelo milagre na vida dele. Visita ele naquele leito. Meu Deus, que aquele diagnóstico, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus. E nós, Pai amado, sabemos que o Senhor levou na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. E nós fomos sarados, ó Deus. E por isso, Senhor, eu quero orar pela vida do Vilmar, da Gardênia, do pastor Elivaldo. Nós clamamos pela saúde de cada um deles. E você que está me ouvindo, se encontra com algum parente internado, com algum parente na UTI, eu quero agora colocar todos eles diante do Senhor. Você que foi diagnosticado com a Covid, eu quero, Senhor Deus, pedir que o Senhor visita cada um neste momento e traga, Senhor Deus, o fôlego da vida, e traz, Senhor Deus, o fôlego de vida, Senhor. Pai, eu oro pelas famílias que estão de luto. Ah, meu Deus, traga a paz e o consolo em todos os corações feridos pela dor do luto. Meu Deus, visita cada família que se encontra de luto e traga o consolo do Teu Espírito Santo, que somente Ele poderá, Senhor Deus, trazer o refrigério. E aqueles que se encontram enfermos, aumenta e multiplica a fé, porque a Tua palavra diz que a fé move montanhas. Que a fé move montanhas. E como igreja do Senhor, eu quero orar pelos nossos governantes. Ah, querido Deus, visita, Senhor Deus, os nossos governantes. Pai amado, visita, Senhor Deus, a autoridade dessa cidade. Eu coloco o executivo, o legislativo e o jurídico do nosso município na Tua presença. Meu Deus e meu Pai, nós aplicamos o sangue de Jesus, que o Teu sangue tem poder, ó Deus, sobre o legislativo, o executivo e o judiciário. Meu Deus, que o Senhor inunda, Pai amado, aquele lugar com o Teu sangue. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Pai amado, colocar o nosso prefeito diante do Senhor. Dê a ele graça, dê a ele sabedoria, dê a ele discernimento. Como igreja do Senhor, nós oramos, ó Pai amado, pelo nosso prefeito, pelo nosso vice, pelos nossos vereadores. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles venham sim, Senhor Deus, ser direcionados pelo Senhor. Aqueles que Te buscam, aqueles que buscam uma direção do Senhor, Pai amado, para governar essa cidade, nós colocamos na Tua presença. E também colocamos, Senhor Deus, os nossos governantes. Nós colocamos sim o judiciário, o executivo e o legislativo do nosso Brasil na Tua presença. Ah, Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, nos ensina para nós orarmos com gemidos inexprimíveis. Por isso que nós oramos, ó Deus, pelo nosso Brasil. E nós não cansamos, ó Deus amado, de profetizar. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós profetizamos que o Senhor é o Senhor dessa nação, que o Brasil é do Senhor Jesus, que em meio ao caos, ó Deus, nós profetizamos e cremos no milagre do Senhor. E nós profetizamos que o Brasil é do Senhor Jesus. Como igreja, nós selamos essa oração em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E eu deixo aqui o meu abraço e uma semana abençoada. Que o amor de Deus,
Que a paz do Senhor e a presença do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Um grande abraço e assim Deus nos permitir, até domingo que vem. Amém e amém. Minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. Na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. E as ondas grandes vêm tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre,